Olá, paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala a respeito de um rapaz que foi muito abençoado, um rapaz sábio, cheio da sabedoria e da inteligência do Deus vivo. No livro de Gênesis, capítulo 28, fala a respeito da história de Jacó. Quem nunca ouviu falar em Jacó? Um rapaz que passou por lutas, passou por fases difíceis, enfrentou desertos, foi perseguido, inclusive pelo próprio irmão gêmeo, por Esaú. E esse próprio irmão dele, chamado Esaú, queria dar cabo da vida de Jacó. E Jacó, ele tinha um lugar especial no coração de Deus. Deus o amava muito. Porque Jacó, ele preferiu ficar com fome por um tempo e adquirir a bênção da primogenitura que pertencia ao seu irmão Esaú. Então Jacó, um pouco antes, um trecho antes daqui, do versículo 28, Jacó tinha preparado a lentilha e pão para ele comer, para Jacó comer. E logo Esaú chegou do campo com fome e queria comer o alimento que Jacó tinha preparado para ele mesmo comer. E Jacó propôs a proposta. Se ele vendesse para Jacó o direito de primogenitura, Jacó daria o alimento que ele tinha feito para ele, daria para Esaú. Então fizeram essa troca, fizeram esse negócio. E Esaú, ele desprezou o direito de primogenitura, ele abriu mão, ele negociou o direito de primogenitura pelo prato de lentilha, que Jacó tinha preparado para ele, e o pão. Então, veja como Jacó era muito sábio, muito inteligente, porque ele preferiu ficar com fome, mas obteve a bênção de Deus, adquiriu a bênção, o direito de primogenitura, que tinha muito valor, e ele sabia disso. Ele abriu mão da comida que era para ele, pela bênção de Deus. E Esaú abriu mão da bênção de Deus, desprezou a bênção de Deus, rejeitou a bênção de Deus pela comida, para não ficar com fome. Só que logo mais, algumas horas depois, ele sentiu fome de novo. Só que aí ele já tinha vendido, já tinha negociado com Jacó. Você veja como Jacó tinha a inteligência, a sabedoria de Deus. Por mais que no momento ele estava com fome, estivesse com fome ali, mas ele preferiu aguentar mais um tempo com fome, mas não abrir mão da oportunidade de obter a bênção de Deus. Ele não preferiu o alimento, ele preferiu a bênção. E o Esaú preferiu o alimento ao invés da bênção, abriu mão da bênção. E ele próprio falou, o Esaú, ele próprio falou, de que me adianta
o direito de primogenitura. Quer dizer, do que me adianta a bênção agora? Ele preferiu o alimento e Jacó tomou posse da bênção. E isso agradou a Deus, isso tocou o coração de Deus. E aí quando, por causa disso, Esaú, ele odiou a Jacó. Ele começou a perseguir a Jacó. E quando Isaac foi abençoado, Isaac achou que estava abençoando o primogênito, né, que era o Esaú. Mas como eles tinham negociado esse direito com Jacó, então Jacó se adiantou e recebeu a bênção do pai, né, de Isaac. Isaac, como não podia ver, então ele abençoou Jacó, achando que estava abençoando o Esaú. Porque Isaac não sabia da negociação dos dois irmãos. Isaac não sabia da troca que eles haviam feito. Então, muitas pessoas interpretam mal, pensam mal de Jacó. Eu já ouvi muito isso, que Jacó foi enganador, enganou o irmão, enganou o pai. Não enganou nada. Não enganou ninguém. Ele estava buscando o direito dele. Ele estava reivindicando o direito dele, porque ele tinha comprado o direito. Ele tinha comprado a posição do filho mais velho. Ele tinha comprado a bênção do filho mais velho. Então ele não enganou a ninguém. Ele estava executando o direito dele. Até porque Deus o abençoou sobremaneira. Deus abençoou Jacó sobremaneira. Por isso diz a palavra, a Bíblia toda fala, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó não era enganador, não. Jacó não passou para trás o irmão dele, muito menos o pai dele. Ele estava no direito dele, porque ele tinha comprado o direito que pertencia ao irmão dele. Ele comprou. Ele preferiu ficar com fome naquele momento e por mais algumas horas, mas ele adquiriu a bênção, ele adquiriu o direito que era do Esaú. Então ele recebeu a bênção de Isaac e foi abençoado. E aí depois o irmão dele se arrependeu e queria matá-lo. Começou a perseguir Jacó. E por causa disso, Jacó teve que sair da casa dos pais. Teve que sair. Mas saiu com a bênção do pai, com a bênção de Isaac e com a bênção de Deus, né? Mas nessa caminhada, ele enfrentou lutas, enfrentou desertos. Mas estando com a bênção de Deus, então, não importa o que a pessoa enfrentar, o que importa é que ela vai chegar na terra prometida. O que importa é que ela vai se destacar, ela vai chegar aonde ela quiser chegar, porque Deus está com ela. Assim como foi com Jacó. Então Jacó teve que abandonar os pais, saiu da casa dos pais, porque Esaú tinha jurado que ia matá-lo. Veja que situação. Aí diz assim, a visão da escada, Gênesis 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Olha que situação.
quando ele partiu da casa do pai, ele chegou a esse lugar e já era tarde, o sol já estava se pondo, e ele cansado, extremamente cansado, ele tomou uma pedra que ele achou ali e se deitou ali mesmo para dormir. E fez dessa pedra o seu travesseiro. Veja que situação ele enfrentou, veja que luta. Ele no deserto, sozinho, sem ninguém aparentemente, sem os pais, sem a companhia dos pais, sem a companhia dos parentes, dos amigos. Então, aparentemente, ele sozinho no deserto e sem nada, não tinha nada. Você veja que ele não tinha nem um travesseiro, ele não levou nada com ele, nem uma coberta, nem um travesseiro. A única coisa que ele conseguiu para substituir um travesseiro ali foi uma pedra. Imagine que situação, que luta. Mas Jacó era um rapaz, era um jovem de oração. Ele era de oração, ele orava, ele temia Deus, era obediente aos pais. Era um rapaz que tinha a marca de Deus, a marca do Espírito Santo na vida dele. Portanto, que ele não reclamou, ele não murmurou pelo fato de estar no deserto, de não ter nada ali. E a única coisa que conseguiu foi uma pedra para fazer de travesseiro. Mas ele não murmurou. Ele chegou naquele lugar ali, com a bênção de Deus e com a bênção do pai, do Isaac, né? E ali ele orou e se deitou ali mesmo para dormir. E ele confiava em Deus. Ele tinha uma fé muito grande, ele confiava totalmente em Deus. Por isso que ele se deitou e conseguiu dormir. Porque imagina, ele sabia dos perigos do deserto, ele sabia que humanamente ele estava sozinho ali. E ele sabia que o irmão dele estava com o coração cheio de ódio. O irmão dele estava odiando Jacó e queria tirar a vida de Jacó. E ele sabia que o irmão dele poderia ter seguido a ele e encontrá-lo no deserto. Mas mesmo assim, ele se deitou para dormir e ali mesmo ele dormiu. E por que ele conseguiu dormir? Por causa da confiança em Deus. Se Jacó não fosse uma pessoa de oração, se ele não confiasse em Deus totalmente, certamente ele não teria conseguido dormir. O sono teria fugido dele, ele passaria a noite acordado, preocupado, com medo. Mas quando a pessoa é de oração, quando a pessoa confia em Deus, então nada pode tirar o sossego da pessoa. Preocupação nenhuma tira o sossego, preocupação nenhuma tira o sono, medo nenhum consegue tirar a paz da pessoa que é de oração e que confia em Deus. Isso daqui é muito forte, amados. Isso aqui é para todos nós. Veja que forte. Como é que uma pessoa perseguido pelo próprio irmão que tinha jurado de morte e sozinho no deserto se deitou ali mesmo para dormir sem ninguém aparentemente para cuidar dele, para proteger, para vigiar. Humanamente falando, ele estava sozinho ali.
correndo risco, porque no deserto tem muitos perigos. Tem escorpiões, tem serpentes, tem muitos insetos venenosos no deserto. Sem falar no perigo do irmão, que podia chegar a qualquer momento até onde estava Jacó deitado. Mas a oração, ela proporciona ao coração da pessoa confiança em Deus. A confiança. E essa confiança, a pessoa descansa no Senhor. Quando a pessoa confia em Deus, ela descansa no Senhor. Ela ama o Senhor de verdade. Como diz a palavra, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando a pessoa é de oração, ela confia em Deus. Ela sabe que está segura em Deus. E por causa dessa segurança que ela sente em Deus, o amor de Deus reveste a pessoa com esse amor, com a glória dele. Então esse amor que Deus tem para com a pessoa e o amor que a pessoa tem para com Deus lança fora todo e qualquer tipo de medo, de receio, de temores desse mundo, de qualquer coisa, perigos que há na terra e qualquer outro tipo de temor, qualquer outro tipo de medo. Então veja o quanto a oração é importante, o quanto a oração é poderosa. A oração é que proporciona a tranquilidade em nós, a segurança em nós. A oração é que proporciona o sossego em nós. É o que nos faz estar seguro em Deus, protegidos em Deus. A oração é o que nos proporciona essa tranquilidade. E aí descansamos em Deus. Sabemos que estamos guardados, protegidos por Deus em todo tempo e em todos os lugares. E Jacó sabia disso. Toda pessoa que é de oração é assim. Toda pessoa que é de oração, ela sente essa segurança em Deus. Ela sente a proteção de Deus. Davi vivia desse jeito, Abraão vivia assim, Eliseu vivia assim, sentia essa segurança, essa proteção, Moisés, o apóstolo Paulo, o tempo todo. O apóstolo Paulo era o tempo todo. Pedro também. Então veja que toda pessoa que é de oração, ela está segura em Deus em todo tempo e em todos os lugares. Veja o quanto é importante nós sermos de oração, amados. Você tem que ser uma pessoa de oração. Você precisa ser uma pessoa de oração. Para que quando você se deparar num deserto, você possa se sentir seguro em Deus, protegido em Deus. Você sabe que Deus está ali contigo. Olha só. Aí diz assim, ó, versículo 12. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha só, Jacó se deitou ali mesmo para dormir, com a cabeça sobre a pedra.
Imagine só. Que desconfortável que deve ter sido esse travesseiro. Mas não importa. Ele estava ali contente, estava feliz, estava completo, porque ali ele tinha a bênção de Deus, ali ele tinha a companhia de Deus, ele estava na companhia de Deus, ele sabia disso, por isso ele se deitou e já dormiu, porque ele estava tranquilo, e só Deus pode dar tranquilidade, sossego, segurança para alguém que está sozinho no deserto, sem ninguém à sua volta e ainda sendo perseguido pelo próprio irmão, o irmão que tinha jurado de morte a vida dele. Então veja que só Deus pode dar isso, só Deus proporciona isso no coração de uma pessoa, como no caso de Jacó. E no nosso caso é a mesma coisa. Não pense que homem, algum ser humano vai te dar essa segurança, vai te dar essa tranquilidade, essa paz, esse sossego. Quando você se deparar com um deserto, só Deus, só o Senhor Jesus Cristo poderá te proporcionar essa tranquilidade, esse sossego, a segurança que você precisa. Só Deus mesmo, mais ninguém, homem nenhum, ser humano algum. Porque tem fases na nossa vida que nós só podemos contar com Deus, amados. Tem fase na tua vida que você vai poder contar só com Deus e mais ninguém. Que nem Jacó. Nessa fase aqui, ele não podia contar mais com o pai, com Isaac, nem com a mãe dele, a Rebeca. Ele não podia contar com parente, ele não podia contar com amigos, ele não podia contar com mais ninguém. E com o irmão dele muito menos, porque o irmão dele estava odiando a Jacó. Então, ali ele só podia contar com Deus mesmo. Então aprenda isso, tem fase na tua vida, tem fases na tua vida, na nossa vida, e nós só podemos contar com Deus. Tem fase na tua vida que você vai poder contar só com Deus. Só com Deus você vai poder contar. E também é só Ele mesmo para te guardar, para te proteger, para te dar segurança, proteção, livramento, sossego, paz, tranquilidade, felicidade. Não pense que você vai encontrar isso em algum ser humano, porque não vai encontrar. Tudo isso só está em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Por mais que nós, que somos de Deus, nós carregamos junto conosco a presença de Deus. E essa presença de Deus que habita em nós, ela contagia as pessoas, qualquer pessoa que estiver à nossa volta. Eu presencio isso sempre, todo lugar que eu vou, graças a Deus, todo lugar que eu vou, eu entro em qualquer lugar que eu nunca entrei antes, nunca havia entrado antes, e as pessoas sentem na hora, e já comentam, sente a presença de Deus, elas sentem paz quando chegam perto de mim, quando eu entro em algum ambiente, quando eu entro em algum lugar, as pessoas sentem a diferença, eles verem o brilho, percebem a presença de Deus em mim, eles sentem paz, eles se aproximam de mim, em qualquer lugar, seja loja, supermercado, farmácia, qualquer lugar. Mas isso é a misericórdia de Deus na minha vida, é a graça de Deus na minha vida. É a glória de Deus na minha vida, é a fragrância de Cristo que está em mim. E eu me sinto muito feliz com isso, porque as pessoas chegam e comentam. Eles chegam e comentam, eles sentem a paz
quando chegam perto de mim, sente segurança, sente proteção, sente tranquilidade, percebem o brilho do Espírito Santo no meu semblante, e eles comentam, pessoa que eu nunca vi na vida. Essa semana mesmo aconteceu isso, essa semana mesmo, esse último sábado, num local que eu entrei, as pessoas perceberam isso, chegaram perto de mim. Um rapaz que estava com muito tempo, com dor na coluna, só de chegar perto de mim, nós começarmos a conversar, ele foi curado da dor na coluna. Imagine pessoas sem eu conhecer, nunca tinha visto eles, um homem e uma mulher, e eles também nunca tinham me visto. Mas Deus é assim, Deus trabalha assim. E a gente carrega a fragrância de Cristo. Nós somos o bom perfume, como diz a palavra. Nós somos luzeiro nesse mundo. Nós somos luzeiros nesse mundo. É cidade edificada sobre o monte. Então, quem se aproxima de nós, ou quando nós nos aproximamos de alguém, essas pessoas são contagiadas pela presença de Deus. São iluminadas com a luz que está em nós. Então isso é muito forte, é muito maravilhoso, é muito satisfatório, é muito prazeroso para a gente saber que aonde a gente vai, a gente contagia outras pessoas com a presença de Deus, com a paz de Deus, com o perfume de Cristo, com o poder de Deus. Imagine que forte. Isso daí não tem preço, amados. A presença de Deus na nossa vida não tem preço. E Jacó, ele tinha o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, o selo do poder de Deus. Por isso ele tinha essa segurança. Por isso, quem é de Deus e quem é de oração, sente essa segurança. Eu me sinto seguro em qualquer lugar, estando em casa, estando na rua, estando em algum comércio, estando no monte, mesmo estando sozinho no monte, no escuro, orando de joelho, fico horas de joelho orando. Eu sinto segurança, eu me sinto seguro, protegido em Deus em todos os lugares. Você veja como que é forte, por isso, e o que é que proporciona isso? A oração. A oração. A oração leva você a confiar em Deus, proporciona a você confiança em Deus. Estar seguro em Deus. Saber que está protegido em Deus. Deus, ele garante a nossa proteção. E ele sonhou, igreja, povo de Deus, nós precisamos ser sonhadores. Você precisa sonhar, mas sonhe em coisa grande. Sonhe em coisas grandes, tenha sonhos, porque você tem o direito de sonhar. E aí você, sendo de oração, Deus realiza os teus sonhos, como realizou os sonhos de Jacó. Deus realiza os nossos sonhos. Deus realiza. E Jacó sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó sonhou e Deus mostrou para ele no sonho uma escada posta na terra, cujo topo atingia o céu. Imagina o tamanho dessa escada. E escada é de degraus. Imagine quantos degraus tinha na escada que Deus mostrou para Jacó. Essa era a escada de Jacó. E por que Deus mostrou essa escada para ele? Porque cada degrau da escada de Jacó
representava uma oração. Cada degrau representava uma oração. Imagine quantos degraus tinha nessa escada para atingir até o céu. O topo da escada atingia o céu. Isso significa o quê? Que Jacó era de muita oração. Você tinha milhares e milhares de degraus a escada de Jacó. Isso significava e significa que Jacó era de muita oração, de muita oração. Jacó orava demais. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, pela escada. Os anjos de Deus subiam levando os pedidos, as orações, as súplicas de Jacó, e outros anjos já desciam trazendo a resposta. Só que a resposta que aqueles anjos estavam trazendo do céu, todas as respostas das orações de Jacó, os anjos estavam trazendo. Só que elas não se manifestaram, elas não se materializaram imediatamente da noite para o dia. Não é assim as coisas de Deus. Se nós observarmos a vida de Jacó mais adiante, todas as respostas dos pedidos que ele fez a Deus, ele obteve a resposta de cada oração. Mas isso aí foi no decorrer do tempo, foi no decorrer dos anos. Levou tempo para ele ver se manifestar, se materializar a resposta de cada pedido dele, que ele havia feito nas orações. Todos nós que cremos em Deus, que somos de Deus, já fizemos muitos pedidos a Deus, já oramos bastante, mas cada um desses pedidos, todos eles nós já temos a resposta. Porém, a materialização de cada resposta virá no tempo certo, no tempo de Deus. Como aconteceu com Jacó. Jacó estava vendo os anjos subir e descer. Ele subiu levando os pedidos e outros traziam a resposta. Porém, as respostas que os outros anjos estavam trazendo não se materializaram naquele momento. Levou um tempo, levou um período. E esse tempo é o tempo de Deus. Você que é de oração, amados, cada oração, cada pedido que você tem feito a Deus, Deus já deu ordem para os anjos trazer a resposta. Mas você vai ver a manifestação de cada resposta. Você verá a materialização de cada resposta no tempo certo, no tempo de Deus. Uma coisa é certa, Deus já te respondeu. Deus já te respondeu. Pode ter certeza absoluta disso. Jesus Cristo falou sobre isso. Que nós que oramos e sabemos que Deus nos ouve, então esteja certo que Ele já te respondeu. Aí Jacó sonhou, Deus mostrou para ele os anjos subindo e descendo. E olha que forte. Aí diz assim, ó, versículo 13. Perto dele estava o Senhor, ele disse. Perto dele estava o Senhor, ele disse. Perto dele quem? Perto de Jacó. Os anjos de Deus estavam trabalhando, subindo e descendo, trabalhando em prol de quem? Em prol de Jacó. É lógico. Porque os anjos tinham recebido ordens de Deus. Porque é como Deus fala lá no Salmo 91. Aos seus anjos lhe dará ordens a teu respeito. Então os anjos que Jacó viu no sonho, eles estavam recebendo ordens de Deus para levar os pedidos de Jacó até os céus e trazer a resposta. Porque os anjos, eles trabalham
quando eles recebem ordem de Deus. É assim que os anjos trabalham. Os anjos de Deus não trabalham à toa, não ficam passeando para lá e para cá, não, à toa. Eles trabalham de acordo com as ordens de Deus. Quando Deus dá ordens, os anjos trabalham. E quando é que Deus dá ordem? Quando Ele vê a pessoa que é dedicada à oração. Quando a pessoa é de oração, quando a pessoa se dedica na oração, quando a pessoa se empenha na oração, então Deus dá ordem para os anjos abençoar essa pessoa. Deus dá ordem para os anjos responderem essa pessoa, trazerem para ela a resposta. Porque os anjos trabalham dessa forma. Os anjos de Deus trabalham para aquele que ora, para aquele que é de oração, para aquela pessoa que se dedica na oração. Então, toda pessoa que é dedicada na oração, Deus dá ordem para os anjos e eles trabalham levando os pedidos e outros já trazendo a resposta. Aí no tempo de Deus, essas respostas, todas elas se materializarão. E perto dele estava o Senhor. Veja que forte, amados. Perto de Jacó estava o Senhor. E Jacó estava dormindo. Mas perto dele estava o Senhor. O Senhor fica perto da pessoa que ora. Veja o que é oração. Veja o poder da oração. Deus não fica perto daquele que não está nem aí para orar. Acha que não tem tempo para orar. Que na verdade é uma desculpa. Porque toda pessoa, o primeiro tempo, a prioridade tem que ser a oração. O tempo principal de cada pessoa tem que ser o tempo da oração. Deus não fica perto de alguém que não está nem aí, nem se lembra de orar. O Senhor não fica perto, não. O Senhor fica perto o tempo todo da pessoa que é de oração, a pessoa que se esforça, a pessoa que se empenha, que se dedica na oração, que se empenha na oração. Aí o Senhor fica perto, olha aí, perto dele estava o Senhor, perto dele. Você quer que Deus fique perto de você? Você quer que Deus permaneça perto de você o tempo todo, dia e noite? Seja de oração. Se dedique na oração. Tire tempo para orar. Porque o ser humano tem esse hábito. O ser humano, na maior proporção dos seres humanos, ele arranja tempo, ele arruma tempo para todas as coisas. Para tudo ele consegue tempo, menos para Deus. Menos para orar, menos para se alimentar das coisas de Deus. E isso é o pior erro de muitas pessoas, milhares de pessoas espalhadas por esse mundo afora que não conseguem tempo para Deus. Sendo que o principal tempo deveria ser para Deus, para orar. Por que Deus, o Senhor, estava ali perto dele, perto de Jacó? Por quê? Porque ele era de oração. Quem é de oração, quem se empenha, quem se dedica na oração, o Senhor não se afasta dessa pessoa. O Senhor não arreda o pé, o Senhor não sai de perto dessa pessoa em momento algum. Por isso Jacó estava tranquilo. Por isso Jacó estava em paz. Por isso Jacó estava no sossego. Por isso Jacó conseguiu dormir o sono de bebê, o sono de criança, o sono do justo.
Imagine que noite maravilhosa que ele teve. Porque ali, humanamente, ele não tinha ninguém à volta dele. Ninguém, não tinha ninguém. Mas perto dele estava o Senhor. E se o Senhor está perto de alguém, se o Senhor está perto de você, você precisa de mais o quê? Você precisa de mais quem? Se o Senhor está perto de alguém, esse alguém precisa de mais o quê? Não precisa de mais nada. Porque a presença do Senhor é o nosso tudo. A presença do Senhor, a companhia do Senhor é o nosso tudo, meu irmão, minha irmã. Oh, amados, a presença de Deus é tudo. É o nosso tudo. É o que nos dá paz, é o que nos dá segurança, é o que nos dá proteção, é o que nos dá livramento, é o que nos dá felicidade, sossego. Sem a presença de Deus, sem a companhia do Senhor, você pode estar no meio de milhares de pessoas. Você não vai se sentir seguro ali. Você pode estar no meio de amigos, você pode estar no meio de parentes, você pode estar no meio de familiares. Se a presença do Senhor não estiver com você ali, você não vai se sentir seguro em lugar nenhum. Você não vai se sentir sossegado, tranquilo, em paz. A tua alma, você vai ficar vazio. Ninguém vai preencher em você a presença de Deus. Ninguém consegue preencher o que você precisa, que só Deus tem para você, que é o sossego, é a tranquilidade, é a segurança, a proteção, a paz. Só Deus proporciona isso, mais ninguém. E sem a presença do Senhor, a pessoa não tem proteção, não se sente segura em lugar nenhum nessa terra. Em lugar nenhum. Agora, com a proteção de Deus, com a companhia de Deus, você se sente seguro em qualquer lugar nessa terra. Até em meio ao deserto, como Jacó estava no deserto. Então, com a presença do Senhor, você sente a paz, você sente o sossego, a tranquilidade, a proteção, a felicidade em qualquer lugar. Imagine que noite maravilhosa Jacó teve. Jacó teve uma noite maravilhosa. Imagine quem é que estava junto dele. O Senhor, o próprio Deus. O próprio Deus estava ali com ele. Perto dele estava o Senhor. O Senhor fica perto de quem ora. O Senhor fica perto de quem busca Ele. O Senhor fica perto daquele que se importa em orar, em buscar, que se dedica na oração. Pessoa que não é de oração, ela é uma pessoa fraca, um crente morno, uma pessoa desanimada, uma pessoa que cai no acomodismo, no conformismo, uma pessoa que vive pela lógica, que não vive pela fé. Agora, quem é de oração, é diferente. É diferente. Quem é de oração, essa pessoa vive o sobrenatural. Ela não vive o natural, ela vive o sobrenatural. E é uma pessoa que está segura em Deus. Ela tem a proteção de Deus em qualquer lugar desse mundo. Aí diz assim, perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra,
estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Está vendo? Jacó ouviu o próprio Deus falando com ele: essa terra em que estás deitado eu te darei. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, teu pai. E eu sou o teu Deus, eu vou te dar essa terra e vou multiplicar muito mais. A tua descendência, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não te desampararei. Você veja que forte. Por isso que Jacó foi tão abençoado. E enquanto houver ser humano na terra, todos terão que ouvir o nome de Jacó, porque Deus o abençoou sobremaneira, porque ele não abriu mão da bênção lá no começo. Ele não abriu mão da bênção, ele não negociou a bênção. Ele obteve a bênção que era do irmão dele, mas ele nunca mais abriu mão da bênção. Ele nunca mais abriu mão do direito de primogenitura, da unção de Deus, da bênção de Deus, do poder de Deus. Amados, não negocie a tua bênção. Não negocie o direito de primogenitura. Não negocie o dom de Deus. Não negocie aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te entregou. Não venda a tua bênção, não negocie. Esaú preferiu vender, negociou. Mas Jacó obteve a bênção e nunca mais abriu mão dela. Por isso, em toda a Bíblia fala de Jacó. Deus sempre falou, e o próprio Senhor Jesus falou muitas vezes: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque Jacó foi muito abençoado, porque ele não abriu mão, ele valorizou a bênção. Ele valorizou. Quando você dá valor naquilo que Deus te dá, então Deus te exalta, Deus abençoa. Deus faz você ser lembrado por milhares de pessoas. Assim como milhares têm lembrado de Jacó e têm ouvido falar o nome de Jacó. Porque ele não vendeu aquilo que Deus deu para ele, ele não negociou. E quantos crentes, quantos cristãos têm negociado, têm abrido mão, têm vendido aquilo que Deus deu para ele, o direito. Muitas pessoas que vendem a bênção de Deus, negocia por qualquer coisa. Negocia por qualquer coisa. Por mentiras, por enganação, propagandas enganosas, promessas falsas, promessas vazias, promessas mentirosas. Aí a pessoa vai e acredita em alguém que mente, em alguém que promete e não cumpre, ao invés de acreditar, confiar só nas promessas de Deus, só na palavra de Deus. Não negocie o que Deus te deu. Não siga o exemplo de Esaú, porque
se você seguir o exemplo de Esaú, você vai perder algo mais precioso, que é a bênção de Deus, que é o direito que Deus nos dá. O direito que Deus nos deu. Não venda, não negocie, não faça acordo com ninguém. O que Deus te deu é muito mais valioso do que tudo. Não se corrompa. Não se perca. Não se perca, não se corrompa. Não perca a essência de Deus. Não perca a luz de Deus, não perca a unção de Deus, não venda a unção de Deus, não venda por nada. Não importa o que vão te oferecer. Não importa se aquilo que estão te oferecendo aparentemente, momentaneamente vai te beneficiar, vai te trazer algum benefício. Isso é temporário, como aconteceu com Esaú. Aquilo que ele adquiriu pela bênção matou a fome dele por algumas horas. Depois acabou. Mas aí ele já tinha vendido a bênção, já tinha se desfazido da bênção, já tinha aberto mão da bênção, já tinha perdido a bênção. E aí já era tarde demais. Então não negocie a unção que Deus te deu. Não negocie a bênção de Deus. Não acredite em conversa fiada de muitos homens que se apresentam como salvador da pátria, prometendo mundos e fundos para enganar, para mentir, para seduzir e enganar as pessoas. Como está tendo ultimamente muitos assim. Confie na palavra de Deus e não abra mão da unção. E Jacó viu que Deus estava ali, ele falou, poxa, nossa, o Senhor está aqui, eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é a casa de Deus, ó. Tão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Imagina, ele falou que aquele lugar era a casa de Deus, a porta dos céus. E ele estava no deserto. Você veja que não é o lugar que atrai a presença de Deus, e sim a pessoa que é de oração é que atrai a presença de Deus, que traz a presença de Deus para perto dela. Então, quando você é de oração, você atrai a presença de Deus para perto de você, para a tua vida. Agora, quem não é de oração, essa pessoa, ela vai ficando distante de Deus, vai tendo uma distância, vai se distanciando de Deus. Quando a pessoa ora pouco, então pouco Deus também a visita. Agora, quando a pessoa ora bastante, Deus não se afasta dela, o Senhor não se afasta dela. Seja de oração que Deus vai te abençoar. Deus vai estar contigo o tempo todo, perto de você, na tua vida o tempo todo. Assim como estava perto de Jacó. E logo mais adiante aqui no texto, se nós formos observar, a gente vai ver o cumprimento das promessas de Deus na vida de Jacó. Porque tudo o que Deus prometeu a ele se cumpriu. E o homem se tornou riquíssimo, milionário. Deus o exaltou sobremaneira. Então Deus abençoou sobremaneira a vida de Jacó. E enquanto houver ser humano na terra, ouvirão falar de Jacó, porque Deus o exaltou. E sempre vai ser assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou o Deus de Israel, né? Que Israel foi o nome que Deus deu a Jacó. Então é muito forte isso, amado. Seja de oração. Coloca isso no seu coração. Eu tenho que ser de oração. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e até breve.
se Deus quiser.